Hoje à noite eu queria falar a respeito da soberana graça de Deus, com base em Efésios capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. É um texto muito conhecido, muito querido. É a abertura dessa carta que é tão amada pelos evangélicos em geral. Amanhã pela manhã eu vou falar sobre o capítulo 2, onde mais especificamente Paulo trata da graça de Deus. Aqui no capítulo 1 ele está mais ocupado em desenvolver o conceito da história da redenção, o plano que Deus preparou antes da fundação do mundo para ter um povo para o louvor da sua glória e de que maneira na história ele realizou esse plano. E aí nós vamos tocar em uma série de assuntos que são queridos e conhecidos também como as doutrinas da graça de Deus. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada, é a atualização da nossa querida Almeida, e que é uma excelente tradução e que devagarzinho vem já ocupando os púlpitos lá no Brasil. E é a tradução que eu já venho usando há algum tempo. Vocês vão ver que as diferenças, se você usa, eu percebi que o pastor Thales está usando a Almeida atualizada, vocês verão que as diferenças não são mais de estilo do que qualquer outra coisa. Efésios capítulo 1, vamos começar com o verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Até aqui, queridos, nós já oramos, já pedimos a bênção de Deus sobre a exposição e sem demora vamos ao texto. Paulo escreveu essa carta, como todo mundo sabe, quando estava na sua primeira prisão na cidade de Roma. E ele recebeu notícias de que a igreja, os irmãos da igreja de Éfeso, a igreja que ele fundou durante suas viagens missionárias, os irmãos estavam preocupados com a prisão de Paulo, e não sem razão, porque Paulo era o maior pregador da cristandade àquela altura, era o missionário mais eficaz e mais conhecido, e agora estava numa prisão em Roma. Havia não somente uma preocupação por parte da igreja de Éfeso com o estado geral do apóstolo Paulo, mas também com a questão do progresso do evangelho. Como é que a prisão de Paulo se encaixava nos planos de Deus para que o evangelho alcançasse até os confins da terra, se Paulo era aquele que Deus havia levantado exatamente para fazer isso? Paulo então tomou conhecimento e, como não podia estar presente, ele escreve uma carta onde ele apresenta o plano de Deus, plano esse que foi concebido na eternidade, e de que maneira a sua prisão, primeiro o seu chamado e a sua prisão se encaixam. Aqui no capítulo 1, Paulo fala de como Deus na eternidade planejou ter um povo para si, de como Deus Filho executou esse plano, morrendo na cruz, e como Deus Espírito Santo
através das eras, chama e sela esses que Deus amou, por quem Cristo morreu e que foram chamados pelo Espírito Santo. Ele ora para que os crentes entendam isso, que é o final do capítulo 1, que eu não li. E no capítulo 2 ele fala da graça de Deus em juntar no único povo, tanto judeus como gentios. E entra no capítulo 3, onde Paulo fala que ele foi levantado por Deus para ser o pregador do Evangelho, levar o reino de Deus até os gentios. E é por essa razão que ele está preso. Por isso, ele diz aí no finalzinho do capítulo 3, ele vai pedir aos seus irmãos, na verdade no verso 13, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Essa é a explicação que Paulo dá. Que a prisão dele não era para ser motivo para desanimar ninguém, mas na verdade era motivo de honra, porque ele estava preso exatamente porque dentro do plano de Deus os gentios também fazem parte da igreja que começou com os judeus. Então, depois de falar do seu apostolado no capítulo 3 e da razão da sua prisão, a partir do capítulo 4 ele traz algumas orientações práticas para a igreja de Éfeso. Isso é costume de Paulo. Geralmente as suas cartas têm uma primeira parte onde ele coloca toda a doutrina, e na segunda parte ele faz as aplicações dessa doutrina. Ele vai falar da unidade da igreja, dos dons espirituais, vai falar da santificação, vai falar de vida no espírito, vai falar do casamento, criação de filhos, vida em sociedade, terminando com batalha espiritual no capítulo 6, onde ele também faz algumas recomendações e termina a carta. Hoje nós vamos ficar no início da carta, onde Paulo coloca diante dos Efésios esse conceito de que tudo que estava acontecendo era parte de um plano maravilhoso que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo e que havia alcançado o seu clímax na encarnação, quando Deus Filho veio a esse mundo morrer e ressuscitar, e que estava agora em operação através da ação do Espírito Santo no mundo, pela pregação da palavra de Deus. Nós vamos encontrar aqui alguns temas difíceis, que algumas pessoas têm dificuldade. Meu objetivo não é trazer nada polêmico, mas é expor a palavra de Deus. E os irmãos por si julguem e diante de Deus examinem o coração e a consciência diante do que vai ser dito aqui. Essa passagem do verso 3 até o verso 14, ela na verdade é uma única longa sentença. Se você tiver a Almeida atualizada, você vai ver que não tem ponto em lugar nenhum. A Nova Almeida acabou colocando pontos, desnecessariamente, porque na verdade, como eu disse, é a frase mais longa do Novo Testamento, que começa no verso 3 e vai até o verso 14. Parece que Paulo falou tudo num fôlego só. Ele começou a falar, foi falando, uma ideia puxava outra, e ele foi colocando no papel. Aí no verso 13, não chegou no verso 14, ele parou. Tá certo? Mas não pense que porque tem essa característica de alguma coisa que foi sendo falada assim, que não há uma lógica aqui e nem um planejamento. Na verdade, toda essa perícope, ela é muito bem estudada. Se você prestou atenção, ela é dividida em 3 partes, cada uma delas referente a uma das 3 pessoas da Trindade, e cada uma delas terminando com a expressão para o louvor da sua glória. A primeira parte, Paulo fala de como Deus, na eternidade, concebeu o seu povo, a igreja, e ele termina dizendo no verso 6 que ele fez isso para o louvor da sua glória. Em seguida, ele começa a falar de Cristo, de como Cristo, no tempo e no espaço, executou esse plano que Deus havia concebido, terminando aí no verso 12 com a expressão a fim de sermos para o louvor da sua glória. E em seguida ele fala de como o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, chama e sela aqueles que creem para em louvor da sua glória, final do verso 14. Então são 3 partes, cada uma delas relacionadas com uma das pessoas da Trindade, terminando com a expressão para o louvor da sua glória, que já responde uma pergunta que é muito comum os evangélicos fazerem. Por que Deus fez tudo isso? Ele não sabia que Adão ia pecar?
Ele não sabia que o homem ia fazer a escolha errada lá no paraíso? Por que Deus permitiu o mal no mundo? Por que tem tanto sofrimento? A resposta é uma só na Bíblia: para o louvor da sua glória. Essa é a resposta que Deus nos dá. E essa resposta é baseada em quem Deus é e no fato de que Ele é o autor da criação e que, portanto, Ele dispõe da sua criação como Ele deseja. E que Ele não tem que dar explicações nem a mim, nem a vocês, nem aos anjos, nem a ninguém da sua criação, ninguém que é fruto ou produto da sua mão. Ele faz o que faz para o louvor da sua glória. Essa é a resposta consistente da Bíblia a todo esse tipo de indagação existencial que as pessoas costumam fazer. Vamos então ver como Paulo aqui nos leva através dos caminhos de Deus, falando a respeito desse plano maravilhoso. Em primeiro lugar, sobre como Deus Pai planejou tudo isso, do verso 3 até o verso 6. Ele começa bendizendo a Deus aí no verso 1, a quem ele chama de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele bendiz a Deus porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele olha para essas bênçãos como tendo já sido dadas. Ele não diz graças a Deus que Ele nos abençoa. Ele diz graças a Deus que nos abençoou. Ele está se referindo a alguma coisa que Deus fez no passado e que ele chama de bênção espiritual, naturalmente em contraste com bênção material. As bênçãos materiais, que também vêm de Deus e que são muito bem-vindas, têm a ver com nossa existência aqui nesse mundo. Saúde, prosperidade, recursos, bens, segurança e, enfim, tudo aquilo que a gente tanto preza e atrás de que a gente sempre corre aqui nesse mundo. São dádivas que Deus nos dá, chamamos de bênçãos materiais. Mas existem as bênçãos espirituais que vêm primeiro, porque é delas que procedem as bênçãos materiais. E elas têm a ver com a realidade espiritual que permanece para todo sempre. As bênçãos materiais têm a ver com esse mundo que passa. Nós passamos, esse mundo vai passar também. Mas as bênçãos espirituais, elas têm a ver com a eternidade. Elas têm a ver com a imortalidade, com o plano final de Deus, com a consumação de todo o projeto de Deus. É por isso que Paulo, quando começa a agradecer, ele não começa a agradecer pelas bênçãos materiais, ao contrário de nós, não é? Eu confesso que muitas vezes de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu digo é: Deus, muito obrigado pelo novo dia, obrigado pelo sono, obrigado pela minha casa, pela minha esposa que está aqui dormindo ao meu lado, pelos meus filhos, obrigado pelas bênçãos, não é? Quantos de vocês começam o dia dizendo assim: Senhor, graças te dou pela salvação em Cristo Jesus, graças te dou pelo perdão de pecados? É difícil, né? A gente começa geralmente com os bens materiais, mas Paulo aqui começa com as bênçãos espirituais, e ele diz que essas bênçãos, na verdade, elas já foram dadas. Ele nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nos lugares celestiais. Essa expressão nos lugares celestiais, ela só acontece nas cartas de Paulo, eu creio que aqui em Efésios e Colossenses, e se refere a esse mundo invisível, onde Deus habita, onde o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus, onde os anjos transitam e que intersecta com o nosso, e que está entre nós, embora de maneira invisível. Isso é o que a Bíblia se refere como lugares celestiais. Deus já nos abençoou com respeito aos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aí, surpresa, de todas as muitas bênçãos que Paulo poderia ter escolhido para agradecer, ele escolhe eleição e predestinação. Ele escolhe eleição e predestinação, porque ele diz toda sorte de bênção espiritual. Ele podia falar de redenção, justificação, adoção de filhos, santificação, glorificação, não é verdade? Mas ele vai falar de eleição e depois de predestinação. Parece que ele procurava encrenca, não é? Gostava de procurar encrenca. Mas não é, é porque é dessas duas bênçãos que todas as outras bênçãos espirituais decorrem. É porque a justificação, o perdão de pecados, a adoção de filhos, a santificação e a glorificação são para aqueles que Deus elegeu e predestinou. Então a eleição e a predestinação
também elas são a raiz e a fonte de todas as bênçãos espirituais que nós podemos desfrutar aqui nesse mundo e no mundo vindouro. Veja como Paulo faz isso. Primeiro ele fala de eleição, ou, usando o termo aqui, escolha. Depois de no verso 3 agradecer todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, note que ele tem muito cuidado em deixar claro que essas bênçãos são dadas não com base em mérito, mas em Cristo. Em Cristo estas coisas nos chegam. E ele então começa no verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, o ele aqui é Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em primeiro lugar, note que essa escolha aqui, Paulo diz, ela foi feita antes da fundação do mundo. Antes do capítulo 1 de Gênesis, antes que houvesse qualquer realidade material, Deus já tinha escolhido de entre a humanidade que ele sabia que ele ia criar, aqueles que ele quis. Essa ênfase de Paulo de que isso foi feito antes da fundação do mundo é para deixar claro que essa escolha de Deus não foi baseada em nada que Deus viu, previu ou anteviu em mim. Eu nem existia, nem tinha sido criado. Eu não participei com méritos, não participei com qualquer coisa que Deus tenha visto em mim. Essa expressão antes da fundação do mundo, portanto, faz essa separação, dissociação. Essa escolha, ela não é com base em nada que Deus viu ou anteviu na criatura, mas na sua soberana graça. Soberana graça. Escolheu antes da fundação do mundo. A expressão escolher, não adianta procurar alternativas na língua grega, outras traduções, porque a tradução está correta, é isso mesmo. Escolher significa de entre um todo, você tirar alguns e deixar outros. E não tem como suavizar a radicalidade dessa expressão, né? Você escolhe uns e não escolhe outros. Então é isso que o termo significa. Que quando é dito que Deus fez uma escolha, significa que ele tinha diante dele, na sua soberania, já estabelecido o plano da criação, e que o homem havia caído do seu estado original em que havia sido criado, e que a ira de Deus e a sua justiça determinavam a destruição e a condenação de toda a humanidade por isso. De entre a humanidade perdida, caída e merecidamente caminhando para a condenação, Deus escolheu aqueles que ele quis antes da fundação do mundo, ou seja, antes que na prática eles tivessem feito ou o bem ou o mal, para mostrar a sua soberania. Mais uma vez ele fala de Cristo. Essa escolha foi feita em Cristo. Ela não foi feita por conta dos meus méritos, mais uma vez, ou por qualquer coisa que Deus viu em mim, mas foi feita através dos méritos de Jesus Cristo, que é o mediador desse relacionamento de Deus com ele. Agora, na segunda parte do verso 4, o apóstolo Paulo explica por que é que Deus escolheu, com que propósito Deus fez essa escolha. Ele diz que esses que foram escolhidos para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus. Ou seja, pressupõe que quando Deus fez a escolha, ele estava contemplando a humanidade caída e condenada. Daí ele escolheu aqueles que ele quis para serem santos e irrepreensíveis diante dele. O que responde uma pergunta que geralmente, queridos irmãos, com dúvidas sinceras, perguntam: mas pastor, se eu acreditar nesse assunto de eleição, de que Deus escolheu, que eu sou escolhido, isso não vai me levar, por exemplo, a relaxar? Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus me escolheu. Se eu tiver certeza de que Deus me escolheu, isso não vai me levar assim a dizer: eu posso viver de qualquer maneira, eu vou viver uma vida no pecado, eu vou seguir os desejos do meu coração, e não vai afetar a minha salvação. No final eu vou ser salvo de qualquer maneira, porque Deus me escolheu. A pergunta pode ser sincera, mas ela revela uma falta de conhecimento da Bíblia e também dessa doutrina, porque Deus escolheu para a santidade. Onde não há santidade, não houve eleição.
Como é que você sabe que você está entre os escolhidos? Com que propósito Deus escolheu? Escolheu para ser santo e irrepreensível. Não quer dizer perfeito aqui no sentido bíblico, mas alguém que quer viver para a glória de Deus, que odeia o pecado, que quer fazer o que é certo, que ama o Senhor Jesus, que tem fé em Cristo Jesus e quer viver para a glória de Deus. Então, se isso existe no seu coração, você pode dizer: eu tenho todos os sinais desse povo que Deus escolheu para ser seu. Mas se você vive em imoralidade, desonestidade, com o coração cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, de perversidade, boca suja e uma série de outras coisas, qual é a evidência que você tem de que você faz parte do povo de Deus? Onde não há santificação, não há eleição, porque nós somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então, essa dificuldade que as pessoas têm com a doutrina da eleição, né, que não querem, acham que ela vai acabar levando a uma vida leviana e superficial, demonstra falta de entendimento do que é que a Bíblia ensina a respeito dessa doutrina. E na verdade, é porque eu sei que eu sou eleito e que eu, por gratidão a Deus, quero viver uma vida santa para agradar aquele que misericordiosamente me tirou de onde eu estava, me tirou da condenação que eu merecia. Então, isso aqui, em primeiro lugar, escolha. No verso 5, ele muda, ele está dizendo a mesma coisa, mas ele muda. Em vez de escolher, ele fala de predestinar. E veja só, final do verso 4: em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Qual é a diferença de eleição e predestinação? A eleição, como eu já disse, se refere ao ato da escolha. Eu escolho esses e não aqueles. O motivo que Deus escolheu o A e não B não nos são revelados. Deus não diz por que A e não B. Eu cresci na igreja evangélica, meus pais eram presbiterianos, meu pai já faleceu, minha mãezinha ainda é viva, e eu fui criado, cresci com uma turma de jovens da igreja. Tinha um coral da mocidade, eu participava da mocidade, participava dos acampamentos, dos retiros, mas aos 16 anos de idade eu não teve uma dissociação emocional, uma desconexão emocional para com o evangelho. Eu estava na igreja porque meus pais me levavam, mas eu realmente não era convertido. E comigo estava um grupinho assim de uns 10 filhos de presbítero e de pastor que sentiam a mesma coisa, estavam desconectados emocionalmente da igreja, mas iam porque o pai levava, a mãe levava. Eu tenho aqui uma cicatriz na mão, daí onde vocês estão, vocês não podem ver. É a marca que me foi dada num domingo de manhã. Eu tinha 16 anos de idade, saindo de casa para ir para a igreja, e entramos no carro e minha mãe me disse: cadê sua Bíblia? Eu disse: eu não vou levar a Bíblia para a igreja, não quero ser visto carregando uma Bíblia. Ela disse: vá lá dentro e pegue sua Bíblia. E me deu a chave de casa, que já estava fechada, Peguei a chave, fui entrar na porta, que estava com tanta raiva que eu não conseguia abrir a porta. Dei um murro na porta de vidro. A mão atravessou o vidro e o vidro cortou isso aqui, O dedo quase que pende assim. E naquele dia eu consegui o que queria. Não fui para a igreja, fui para o hospital, encher a mão de pontos aqui, porque eu não queria, tinha ódio, realmente tinha toda a repulsa ao evangelho. Quando eu pude, parei de ir para a igreja, parei de ir, eu e os meus amigos. Eu tinha amigos, esses amigos foram criados comigo na igreja. E nós tínhamos um bando, um grupo de motociclistas, eu era o líder do grupo, e a gente fazia muita maldade. Eu não vou aqui ocupar vocês com isso aí. Fazíamos muita maldade, imoralidade, violência, uma série de coisas. Até que no ano de 77, aos 23 anos, Deus teve misericórdia da minha vida. E minha mãe é minha mãe 2 vezes. Foi ela que me levou a Cristo no momento de angústia e de vazio existencial. Ela me conduziu a Cristo Jesus e minha vida mudou. Isso foi há 43 anos passados. Minha vida mudou completamente. De todos os meus amigos, nenhum se converteu. Eu era o pior do grupo. Uma vez, precisando de dinheiro, combinei com eles de nós fazermos um assalto à mão armada no posto de gasolina. Ninguém topou. Eu fiz sozinho.
eu fiz sozinho. Eu era o pior do grupo. Nenhum deles se converteu. Um morreu de cirrose, algum tempo atrás, de tanto beber. Outro morreu baleado pela polícia. Nenhum deles se converteu. Por que eu? Eu não sei. Mas quando eu chegar na glória, eu vou dizer a Deus de joelhos: Deus, eu te dou graças pela misericórdia que o Senhor teve de mim, porque eu era o pior de toda aquela turma, e o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor me chamou e mudou a minha vida. Não nos é dito o motivo na Bíblia, porque esse e não aquele. Tinha gente muito melhor do que eu naquele grupo, e tinha gente que mereceria mais do que eu naquele grupo, mas Deus nunca me revelou, porque eu e não o meu amigo. E eu creio que isso é alguma coisa que nós vamos levar até a eternidade. A eleição é pela soberana graça de Deus. Aqui ele fala no final do verso 4 que Deus em amor nos predestinou para Ele. A diferença de eleger e predestinar, como eu falei, escolha é o ato em si. A predestinação é o alvo que Deus dá àqueles que Ele escolheu. Ele escolhe de entre um mundo e predestina para alguma coisa, ou seja, dá um destino antecipado. Dá um destino antecipado. E que destino é esse que Deus antecipadamente deu àqueles que Ele escolheu? Paulo diz: nos predestinou para Ele. Existe uma razão mais gloriosa para existir do que essa? Que Deus me escolheu e me predestinou para ser dele, para pertencer a Ele, para fazer parte do povo dele. E é por isso que Paulo começa isso aqui dizendo: em amor nos predestinou. Para Paulo, a doutrina da predestinação não era um negócio enviesado, preconceituoso, injusto, que fazia com que Deus fizesse acepção de pessoas, alguma coisa que não faz sentido. Não, Paulo olha dizendo que Deus quer um ato de amor de Deus. Em amor Deus escolheu e Deus predestinou para sermos dele aqueles que Ele quis. As pessoas geralmente se sente que essa doutrina ela é injusta, e não poucas vezes as pessoas dizem isso. Eu sei. Eu, quando falei que me converti aos 23 anos, né? Quando me converti, eu estava revoltado com a igreja onde eu fui criado, porque o pastor acreditava nisso aqui. E eu me lembro que eu fui lá falar com o pastor e disse: olha, eu quero dizer para o senhor que essa doutrina da predestinação é do diabo, porque eu estava desviado da igreja e o senhor nunca foi me procurar, porque o senhor achava que eu era predestinado. Ele olhou para mim, deu uma risada e disse: e não é verdade? Não é verdade isso aí? Eu tinha tanta raiva que eu deixei de frequentar aquela igreja em particular por conta que o pastor acreditava nessa doutrina e ele pregava nessa doutrina. Até que um dia eu já tinha começado a pregar e a evangelizar. Eu era missionário no interior de Pernambuco, ainda não tinha começado meus estudos teológicos. Comecei a ler um livro de um batista, cujo nome era bem conhecido, Charles Spurgeon. E ele tinha lá eu ganhei um catatal de sermão dele, um livro dessa grossura, que foram os primeiros sermões que Spurgeon pregava, em inglês. Na época eu já falava inglês, e eu levei aquele livro comigo. Aí um dia, folheando, tinha um sermão dele intitulado Eleição. Eu vou ler, ver o que esse cara vai dizer sobre isso. Terminei de joelhos, dizendo: Deus, eu agora entendo. Eu agora percebo. Foi quase que uma segunda conversão, quando meus olhos abriram e eu entendi a graça de Deus, o amor de Deus. Eu vi meu pecado e a minha condenação numa luz tão clara, que eu podia dizer para Deus: se o Senhor me mandasse para o inferno, lá do inferno eu ia levantar as mãos para Ti e dizer: o Senhor me mandou aqui com justiça, mas agora eu entendo, porque é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. Foi o Senhor que me chamou. Ele em amor nos predestinou. Deus seria injusto somente se toda a humanidade tivesse o direito de ser salva. Se toda a humanidade tivesse o direito de ser perdoada e ir para o céu, Deus seria injusto em dar o perdão somente a alguns e não dar a outros. Mas ninguém
tem direito a nada diante de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Nunca diga: Deus, eu não quero nada, eu só quero que o Senhor me dê o que eu mereça. Não faça isso. Não peça que Deus dê o que você merece, porque vai abrir o chão e você vai descer de cabeça para baixo, para o inferno. Porque é isso que nós merecemos de Deus, é graça. Então não existe injustiça da parte de Deus quando Ele graciosamente estende o seu perdão a quem Ele quer. Ele pode fazer isso, não está tirando o direito de ninguém. É por isso que Paulo diz: em amor Ele nos predestinou, porque é um ato de amor de Deus, porque Ele poderia deixar a humanidade toda ir para o inferno e seria justo, não haveria injustiça nenhuma em Deus. Mas em amor Ele nos predestinou para sermos dele. E Ele continua: para sermos adotados como seus filhos, já com isso implicando que ser gente, fazer parte da raça humana, não significa ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa que acontece biologicamente, mas é parte daquelas bênçãos espirituais e que acontecem somente com esses que Deus escolheu e Ele predestinou para serem adotados como filhos de Deus. Deus tem um filho natural, por assim dizer, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos filhos adotados em nosso irmão mais velho, como ele diz aqui, adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. E Paulo termina essa parte no final do verso 5 dizendo: segundo o propósito da sua vontade. Ele não diz segundo o propósito da sua presciência, ele não diz segundo o propósito daquilo que ele previu que ia acontecer. Não, é segundo o propósito da sua vontade. A sua vontade. Deus quis e Ele pode querer. Ele faz o que Ele quer. O problema é que algumas pessoas encontram, queridos irmãos, que têm dificuldade com esse tipo de ensinamento. O problema não é tanto com a doutrina em si, mas com o conceito de Deus que eles têm. Um Deus que se rende ao capricho humano. Um Deus que depende do homem para governar o mundo e fazer com que as coisas aconteçam. Mas se o seu Deus é o Deus da Bíblia, absolutamente soberano, todo-poderoso, Senhor e Criador, você não vai ver injustiça nenhuma nele quando ele dispõe a sua criação da maneira como ele entende melhor, de acordo com sua vontade, porque você confia que ele é justo, que ele é santo, que ele é verdadeiro e que ele não vai fazer absolutamente nada errado. E você confia em Deus. Portanto, hoje à noite eu queria que você, ao sair, você não dissesse mais, como eu disse durante tantos anos, se tiver alguém dizendo assim, essa doutrina é coisa do homem, é coisa do diabo e tudo mais, você pode dizer assim: eu não entendo, mas que está na Bíblia está. Eu não entendo, mas que a Bíblia está ensinando está. Não é verdade? Não tem coisa que a Bíblia ensina que a gente fica sem saber direito como fazer? Então, se você já der esse passo, eu já considero minha missão aqui cumprida, né? Nessa noite, pelo menos em parte, não é que você diga assim: olha, eu não concordo com o pastor, eu não entendo. Sabe o que é bom aqui? É que isso aqui, se você entender isso, sim ou não, não vai de fato afetar a sua salvação. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, se você o tem como seu único e suficiente Salvador, você é tão salvo quanto qualquer outra pessoa que divirja de você nesse assunto aqui. Eu apenas acho que se você entendesse, você iria para o céu mais confortavelmente, não é? Mais gozosamente, mais alegre e grato, humilde a Deus, né? Mas isso não vai impedir eu e você de subirmos de braços dados e nos abraçarmos na glória, na presença do nosso Senhor e Salvador. Amém? Muito bem. Paulo termina aqui no verso 6 dizendo que Deus fez tudo isso para louvor da glória da sua graça. É aquela pergunta que nós mencionamos no início e que é muito feita. Por que Deus fez assim?
Por que que Deus elegeu? Por que que Deus predestinou? Por que Ele planejou tudo isso antes da fundação do mundo? A resposta do apóstolo Paulo é: para o louvor da sua glória, da glória da sua graça. Ou seja, para que a sua graça é favor imerecido, é disso que nós estamos falando aqui, para que a sua graça gloriosa seja louvada, para que durante a eternidade afora, começando aqui, eternidade afora, nós louvemos a gloriosa graça de Deus, que não nos deixou caminhar para a condenação e para o inferno, mas nos resgatou poderosamente, nos arrancando da condenação que nós merecíamos. Muito bem, a partir do final do verso 6, Paulo introduz a segunda parte que tem a ver com a pessoa de Cristo, a partir do final do verso 6. Ele diz assim, vou repetir o verso 6 para a gente não perder a linha de raciocínio. Que Deus fez tudo isso, nos predestinou para si, para louvor da glória de sua graça. Graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graça que nos foi concedida gratuitamente no amado. Perceberam a redundância aqui? A redundância é quando um autor ele acumula sinônimos de uma palavra para dar ênfase. Ele diz graça concedida gratuitamente. Está dizendo 3 vezes a mesma coisa, para enfatizar que não é por nada que você fez, não é por nada que você mereça, não é por absolutamente nada na criatura, mas na soberana graça gratuita concedida de graça grátis por Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. A redundância que ele usa aqui é para enfatizar exatamente isso, para deixar absolutamente de fora qualquer possibilidade de que alguém se glorie diante de Deus, de que ele de alguma forma participou nesse processo de redenção e de perdão. Essa graça ele nos deu gratuitamente no amado de Deus. Quem é um amado de Deus? Paulo não nomeia aqui, mas é óbvio pelo contexto que ele está falando de Jesus Cristo. Deus Filho, na pessoa de Jesus Cristo, é o amado de Deus. Deus ama o mundo, mas Ele tem o amado, que é o seu Filho Jesus Cristo. A nomenclatura que a Bíblia usa para se referir à Trindade, Deus Pai e Deus Filho, indica a relação entre as pessoas da Trindade, ou seja, a relação pai e filho. Isso não quer dizer superioridade de um, inferioridade de outro, porque ontologicamente as pessoas da Trindade são iguais em honra, glória, majestade e poder, mas elas se organizam entre si na relação pai e filho, e o pai ama o filho, e os dois amam o Espírito Santo. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, tentando investigar sobre a razão pela qual Deus criou a humanidade, que Deus se sentiu só e que Deus queria expressar o seu amor. Por isso Ele criou o ser humano, em busca de comunhão, em busca de fellowship com alguém que pudesse se relacionar com Ele de maneira inteligente. Por isso Deus teria criado o homem. Nada mais falso, porque Deus é o único ser perfeito em si mesmo. O Pai ama o Filho. O Pai já expressa plenamente o seu amor no Filho, a quem Ele ama. As 3 pessoas da Trindade se conversam, se amam, se completam. Deus é perfeito, Ele não precisa de nada fora dele para o completá-lo. Ele não fez um mundo porque tinha uma necessidade intrínseca no ser de Deus de se sentir completo ou qualquer outra coisa. Ele fez porque quis, fez para o louvor da sua glória e não por qualquer necessidade inata do seu ser. Então, quando você ouvir essa conversa, não, Deus criou o ser humano que estava se sentindo sozinho, precisava de companhia, etc., né? Você já sabe que isso aí é fake news teológica, né? Isso aí não tem qualquer fundamento bíblico, porque a Trindade vive em amor, se completa. Deus é perfeito em si mesmo, Ele não precisa de nada fora dele. Muito bem, no amado, quem é o amado? Jesus Cristo. Aqui, a partir do verso 7, Paulo agora começa essa segunda parte do desenvolvimento do plano, e agora o cenário não é mais a eternidade, porque até aqui nós estávamos falando de bênçãos espirituais,
e destacando as duas que Paulo menciona, eleição e predestinação, que nos foram dadas antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, para o louvor da sua glória. Só que agora o cenário é a terra. Não é mais as regiões celestiais, mas é a terra. Isso é introduzido pela seguinte expressão, no verso 7. Nele, Cristo, temos a redenção pelo seu sangue. Opa! De onde vem esse sangue? Que sangue é esse? De quem? Como? E o que é que tem a ver com isso? Aqui então, por essa expressão, através do seu sangue, Paulo introduz a segunda pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza humana, se tornou gente como nós, nosso representante desses que Deus escolheu e predestinou, e na cruz ele levou o castigo que esses escolhidos mereciam, porque aqui está o problema. Essa escolha que Deus fez foi para que essas pessoas fossem santas e irrepreensíveis. Elas foram escolhidas de entre a humanidade caída, e elas foram predestinadas para serem filhos de Deus. Mas como é que pecadores indignos como nós somos, merecedores da ira de Deus, podemos ser de Deus, participar da comunhão com Deus, sermos adotados como seus filhos? E aqui é que entra Jesus Cristo. Ele veio a esse mundo resolver, por assim dizer, esse gatilho, esse problema que do plano aparente, problema aparente do plano de Deus, de como é que Deus pode eleger e predestinar pecadores para serem seus. Como é que fica a questão da justiça de Deus? Todo pecado precisa ser castigado. Não faz sentido Deus pegar esses pecadores para si. E o que eles fizeram? E aí então que Deus Filho entra no cenário. Ele agora entra no palco da história humana, ele encarna no ventre da Virgem Maria, ele cresce como um de nós, ele é levado à cruz e ali oferece a sua vida. Ele recebe toda a ira de Deus sobre si no lugar daqueles que Deus escolheu e predestinou, e morre no lugar deles, pagando completamente toda a sua culpa. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Ele morreu pelos seus eficazmente. Todos aqueles por quem Cristo morreu na cruz que foram eleitos e predestinados, eles serão efetivamente perdoados de seus pecados, chamados pelo Espírito Santo, justificados, santificados e finalmente glorificados, e viverão na consumação do plano de Deus, no novo céu e na nova terra. É aqui que entra Cristo. Veja como Paulo descreve a obra de Cristo aqui no verso 7. Nele temos a redenção. Estávamos perdidos, mas fomos redimidos. Um preço foi pago por isso, que é o sangue do Filho de Deus. Temos a redenção. E aí Paulo explica o que é essa redenção. É a remissão dos pecados. Remitir aqui significa quitar uma dívida enorme tínhamos para com Deus. Deus nos elegeu e nos predestinou de entre a humanidade caída, que está em dívida diante dele, porque quebra a lei de Deus, vira as costas para Deus. A justiça de Deus demanda o pagamento, e o pagamento é a vida do pecador. Mas Deus Filho veio, e com seu sangue ele nos redimiu e quitou a nossa dívida. Por ele nós temos a remissão de pecados. A remissão de pecados não é alguma coisa que é obtida mediante sacrifício pessoal, merecimento moral, comportamento ético ou atitude religiosa, ou qualquer outro tipo de coisa que proceda da criatura, mas é com base no sangue precioso derramado por Deus Filho na plenitude dos tempos. Segunda coisa que Paulo diz que Cristo fez, ele primeiro falou do que é que o Pai fez, agora ele está falando do que é que o Filho fez. Está aqui, no verso 8. Depois de falar, ele termina o verso 7 dizendo: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. É segundo a riqueza da graça de Deus, não é por mérito. Ele continua: que graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. A graça de Deus consistiu não somente em que ele enviasse Jesus Cristo para redimir-nos e
perdoar-nos de nossos pecados através do seu sacrifício vicário na cruz, mas a graça de Deus consistiu em Ele nos dar entendimento a respeito desse plano. Porque a próxima coisa melhor a perdão de pecados é você saber que está perdoado. É você ter entendimento de como isso funciona. Em Cristo, Deus graciosamente nos deu esse conhecimento. O que é que nós temos de conhecer? Veja só o verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade. O que é o mistério da vontade de Deus? É esse plano que estava oculto lá na eternidade, que foi manifestado em sombras no Antigo Testamento, através de tipos, de figuras, através de exemplos, de instituições, de personagens do Antigo Testamento, todos eles falando desse momento em que Deus Filho viria a esse mundo. Esse era a vontade misteriosa de Deus e que agora foi revelada com toda clareza quando Deus Filho encarnou, quando Ele se tornou um de nós, quando Ele veio trazer o conhecimento do plano de Deus. E isso Deus nos dá graciosamente. Verso 9, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo Jesus. Que propósito? Verso 10, de fazer, olha só, convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O que foi a dispensação da plenitude dos tempos? 2000 anos atrás, lá na Palestina, em Jerusalém, no Monte Calvário, quando o Filho de Deus morreu na cruz por aquele povo amado de Deus, ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o momento climático daquilo que a gente chama a história da redenção, o plano da redenção. Quando Cristo executou aquilo que o Pai planejou. O Pai planejou, o Filho executou na plenitude dos tempos, no momento exato de Deus. Então, o cristão, ele recebe entendimento a respeito disso, como ele diz aqui, ó. Fazer convergir nele, na dispensação do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E no verso anterior ele fala que isso foi revelado, esse é o mistério que foi revelado. Gente, as implicações disso aqui para nós são muito grandes. O cristão verdadeiro não é apenas alguém que tem consciência de que foi eleito e predestinado por Deus para viver nesse mundo para a glória de Deus, agradando a Deus e na vida eterna na presença de Deus. Ele tem uma maneira de ver o mundo que é diferente daquelas pessoas que não receberam esse conhecimento. Para o cristão, a história tem começo, meio e fim. Nós temos essa visão da história. Quem não tem essa revelação aqui, como os gregos, ou como alguma filosofia grega, ou como o hegelianismo, que é uma filosofia histórica já ultrapassada, mas que olha para o mundo como sendo cíclico, e que os fatos simplesmente acontecem, e que não existe uma ordem, não existe um sentido, que o mundo é governado por leis naturais cegas e surdas e mudas e frias, que não tem propósito, não tem design nenhum, tudo acontece por acaso. A nossa origem depende de bilhões de anos em que essas leis randômicas acabaram produzindo condições para que surgisse a vida e assim por diante. Então, eles não têm esse conceito de uma história linear, que tem um começo, um meio e um fim. O cristão sabe quem ele é. Ele já respondeu à questão mais existencial, mais importante da sua vida: quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. Ele já tem essa resposta para ele. Ele não está buscando isso, porque em Cristo Jesus ele já sabe disso aqui, que ele existe para a glória de Deus. Ele pode não ter respostas imediatas para decisões, tipo assim, com quem eu vou casar, se vou casar, eu vou trabalhar aonde, vou fazer o quê, onde é que eu vou morar e tudo mais. Essas são decisões e questões pessoais que podem ser respondidas à medida que a providência de Deus vai revelando cada página do livro da sua vida, que Deus não abre lá no último capítulo, no epílogo, para você saber tudo de antemão, mas todo dia ele vai abrindo um pouquinho. Mas as grandes questões da vida: por que existe alguma coisa em vez de nada? De onde nós viemos? Qual a origem de tudo isso? A Bíblia nos dá essa resposta em palavras muito claras como essas aqui. Deus fez convergir na plenitude dos tempos
todas as coisas na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós vivemos no ano 2022 depois de Cristo. Ele marca a história no meio, por assim dizer. Ele é o ponto culminante na história, e o cristão então tem um referencial para dizer por que é que eu existo, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu vou, qual a razão de ser da minha existência. E Paulo, terminado isso aí, falando como o Filho executou o plano de Deus, morrendo pelos seus e concedendo conhecimento, ele não pode ficar quieto, né? O apóstolo Paulo, e ele volta à questão da predestinação, no verso 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aqui é a terceira coisa que Paulo fala a respeito da obra do Filho na redenção. Em Cristo nós somos feitos herança. Herança de quem? A resposta que nós damos é que nós somos a recompensa de Cristo por aquilo que Ele fez. Talvez Paulo esteja pensando aqui em Isaías 53, quando o profeta, descrevendo a morte do servo do Senhor, a morte vicária, diz que no final ele verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E o profeta diz que Deus lhe dará muitos como recompensa da sua alma, como recompensa do seu trabalho. Nós somos a recompensa de Cristo pelo trabalho dele. É como se tivesse havido uma transação, alguns chamam isso de pacto da graça, uma transação entre o Pai e o Filho, em que o Pai apresenta o plano de redenção, de ter um povo para si. O Filho se oferece voluntariamente para executar isso mediante a sua encarnação, morte e ressurreição, e o Pai então graciosamente entrega ao Filho aqueles por quem ele morreu para serem a sua herança. Nós somos a herança de Cristo, a recompensa do trabalho dele, aqueles por quem ele deu a sua vida, o rebanho pelo qual o bom pastor morreu e deu sua vida, a esposa amada por quem ele morreu, se sacrificou e purificou, como diz em Efésios capítulo 5. Nós somos herança, e para isso nós fomos, mais uma vez aparece o termo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, a única pessoa com quem Deus se aconselha é Ele mesmo. Ele não pediu o conselho dos anjos, não pediu o conselho da sua criação, é segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. E aprove a Deus predestinar esse grupo para ser a herança do seu Filho Jesus Cristo. E agora você pode entender as parábolas na Bíblia do grande banquete, do encontro do noivo com a noiva. Você pode entender quantas metáforas a Bíblia usa para indicar essa nossa relação mística com o Senhor Jesus. A metáfora do corpo, ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é a raiz, nós somos os galhos. Ele é a pedra fundamental, nós somos o edifício. Essa nossa união com Ele, união orgânica espiritual, que o pessoal às vezes chama de mística, que é um termo que talvez hoje em dia já perdeu um pouco seu significado original, mas tudo isso indica a razão pela qual Cristo veio a esse mundo e a recompensa que Ele vai ter. Fomos predestinados para sermos herança de Cristo. Por que Deus fez tudo isso? Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. É a mesma resposta que Ele dá, a mesma expressão que está no final da primeira parte, quando ele expõe a obra do Pai. Recapitulando, na eternidade, antes de criar o mundo, Deus elegeu e predestinou para si um povo para ser seu filho, fazer parte da sua família, para ser santo e irrepreensível perante Ele. E Ele fez isso como um ato de amor. Segundo cenário, Deus Filho vem ao mundo, assume a natureza humana, derrama o seu sangue, paga o nosso preço, somos redimidos, pecados quitados, recebemos conhecimento a respeito do plano de Deus, somos feitos herança de Cristo Jesus. E aí vem a pergunta: como é que tudo isso me alcança aqui em Marlborough, no ano 2022, desde que isso aconteceu lá na Palestina, tão longe de mim? Como é que isso me alcança aqui hoje? Como é que isso chega a mim hoje? E aqui entra a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Pai planejou,
o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Através da história, o Espírito Santo, pela pregação da palavra de Deus, pela revelação desse mistério, ele chama os amados de Deus, ele chama os eleitos, os escolhidos de Deus, e sela em seus corações essa promessa, sela nos seus corações a certeza do amor de Deus, até o dia em que Deus, Cristo, virá para nos buscar em glória. É isso que ele diz assim, é isso que ele diz no final do verso 12 até o verso 14. A fim de sermos, eu vou repetir, só para a gente não perder o fluxo, né, do pensamento. A fim de sermos, nos predestinou, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Veja só, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Quem são estes que Paulo diz, nós, de antemão esperamos em Cristo? Os judeus, né? Os judeus esperavam em Cristo. Eles tinham expectativa messiânica. Então Paulo está escrevendo para uma igreja gentílica. A igreja dos Efésios era uma igreja praticamente de gentios. Tinha judeus também, mas a maioria era gentílica. Nós, judeus, estávamos esperando em Cristo, a chegada dele. Nele também vocês que são gentios, ou seja, não tem dois caminhos de salvação, um para o judeu e outro para o gentio. Nós que esperávamos a chegada do Messias, e vocês que são gentios, que nunca tiveram essa esperança, mas agora ouviram o Evangelho, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, como nós judeus lá em Jerusalém também cremos, fostes, ou estou repetindo aqui a Almeida atualizada, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A Nova Almeida diz, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aqui tem muita coisa, mas eu vou ser breve. O pastor disse que não tinha hora para eu acabar, mas ele disse que a partir de 10 horas vocês... Vamos lá. Alguém pergunta, pastor, eu estou vendo aqui que está muito claro, não é? Tem realmente eleição, tem predestinação, é pelo louvor da glória de Deus, é pelo conselho da vontade dele, tudo mais. Agora me pergunto, qual a vantagem de pregar então? Para que pregar? Para que orar pela salvação das pessoas, se já Deus elegeu, se Deus predestinou, se Deus já determinou tudo? A resposta é que o mesmo Deus que elegeu e predestinou uma pessoa é o mesmo Deus que elegeu e predestinou os meios pelo qual essa pessoa vai ser alcançada e ela vai ser chamada para o Evangelho. Se Deus predestinar um índio lá no meio da Amazônia para ser salvo, ele vai dar um jeito de que aquele índio ouça o Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que eu vou pregar. Eu não sei quem são os eleitos. Eu estou olhando para vocês aqui, são gente maravilhosa, tudo bonito, maravilhoso. Vire para o irmão do lado e diga, você é lindo. Todos são maravilhosos, tá? Todos são maravilhosos, tá certo? Mas eu não estou vendo aqui. Mas eu não estou vendo aqui no coração, eu não posso ver aqui quem de vocês, né, é eleito. Eu não sei quem são. Por isso que eu prego o Evangelho a todos. Eu prego o Evangelho a todo mundo que eu puder, porque vai ser através da pregação do Evangelho que Deus vai chamar aqueles que Ele quer chamar de maneira eficaz e de maneira irresistível. É por isso que nós pregamos. Então eu sei que tem queridos irmãos que ficam preocupados com essa doutrina e dizem assim, olha, uma igreja que crê nisso aqui, ela não é uma igreja missionária. Eu acho que a pessoa não precisa estudar um pouco de história da igreja. Estude a história das missões de fé. Os grandes fundadores das missões de fé que foram pregar na China, na Índia, acreditavam nisso aqui. E exatamente porque eles acreditavam nisso aqui é que eles foram. Porque se eu não acreditasse que Deus tem eleitos no mundo, eu nem ia pregar, porque eu sei que por si só ninguém se converteria. Se Deus deixasse a questão da conversão a critério de cada pessoa, sabe quantos iria para o céu? Zero. Nobody. Ninguém. Neca. Ninguém ia. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, estão mortos em ofensas e pecados. Às vezes as pessoas olham, quando ouvem essa doutrina aqui, o quadro que elas imaginam é assim:
A pessoa chegando no céu, batendo na porta, São Pedro atende. Aí a pessoa, São Pedro diz: pois não. A pessoa diz: não, eu sou crente em Jesus Cristo e eu quero entrar. Como é seu nome? Zé da Silva. Só um minutinho. Aí abre lá o tablet dele, olha assim e diz: não tem ninguém aqui, não. Você não está na lista dos eleitos, não. Mas como assim? Eu creio em Jesus Cristo, eu quero entrar. Sim, meu filho, mas você não foi predestinado. Você creu em Jesus, mas você não foi predestinado. Você não pode entrar no céu. Tem gente que pensa que é assim. Tem gente que sinceramente pensa que é assim. Mostra que não conhece a doutrina bíblica. Porque é exatamente o contrário. A versão correta, a visão correta é de um grupo de pessoas, uma grande multidão, caminhando na direção de um grande abismo, com vendas nos olhos, tapa-ouvidos, caminhando, e Deus atrás delas gritando: voltem, vocês estão indo para o abismo, vocês estão indo para a condenação de vocês, voltem atrás. Ninguém ouve, ninguém vê. Estão todos caminhando para a condenação. Então Deus soberanamente, graciosamente, arranca a venda de um, destampa os ouvidos, e a pessoa, meu Deus, e faz meia volta e vai embora. Esse é o quadro. É esse o quadro. Não é de ninguém por si só, se não houver o chamado do Espírito Santo pela palavra de Deus, jamais se converterá. Jamais. Ele nunca vai querer. A carne, como Paulo diz em Romanos 8, é inimiga de Deus, e ela não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode estar. Pergunta a Saulo de Tarso como foi. Se dependesse de Saulo de Tarso, onde é que as coisas chegariam? O Deus soberano que apareceu a Saulo de Tarso no caminho de Damasco é o Deus de hoje, é o nosso Deus. Ele chama soberanamente, Ele muda corações, Ele transforma vidas. Por isso que eu digo, não pare de orar pelo seu filho, não pare de orar pelo seu marido, pela sua esposa. Não deixe a doutrina da eleição de predestinação funcionar de maneira errada na sua vida, do tipo assim: por que eu vou orar? Não sei se é eleito, não sei se é predestinado, por que eu vou orar pelos meus filhos? Ao contrário, exatamente porque eles podem ser eleitos e predestinados é que você deve orar, porque através da sua oração, do seu testemunho, de trazê-lo para a igreja, ensinar a verdade de Deus, é que Deus vai chamá-lo e transformar a vida dele. É esse o efeito correto que essas doutrinas da graça devem exercer em nós, para missões, evangelização, oração e assim por diante. Então, verso 13: Cristo também, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Perceba como a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus elegeu e predestinou, mas quando Ele chama, a pessoa crê. Deus não crê no lugar da pessoa. Você exerceu livremente o seu desejo de crer. É claro que por detrás Deus já tinha tocado naquele switch, não é? Mudou seu coração e agora você livremente creu, se arrependeu, voltou-se para Jesus Cristo, largou o pecado e disse: eu quero viver uma vida santa para Deus. A sabedoria, a soberania de Deus, ela não anula a nossa humanidade, pelo contrário, de uma forma que se harmoniza misteriosamente. Os decretos de Deus acontecem através das decisões das suas criaturas. O meu genro também, pastor, muito bom. Mas eu queria falar de um melhor ainda, que é meu sogro, né? Até porque a filha dele está aqui também na minha frente, né? Meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, missionário holandês, muitos anos no Brasil, ele ilustrava isso aqui da seguinte maneira: você imagina uma rua, isso aqui é uma rua, e tem uma porta enorme aqui, aberta, e em cima da porta está escrito: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele famoso convite de Jesus. E aí muita gente passando em frente à porta. Uns param, olham curiosos, vão embora. Outros nem olham. Outros param, dão uma olhada no que está escrito em cima, bota a cabeça dentro assim, dá uma pesquisada, vai embora.
Até que de repente chega alguém. Essa pessoa ora, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Isso é comigo, isso é para mim. E livremente a pessoa entra porque quer. E quando ele atravessa o limiar da porta, que olha para o umbral, pelo lado de dentro está escrito: só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Antes pode parecer que foi uma decisão sua, você tomou a decisão, mas depois que você tomou a decisão, você olha para trás e diz: se Deus não tivesse iluminado a minha mente, mudado o meu coração, aberto os meus olhos, eu nunca teria crido em Cristo Jesus. Quando você está de joelhos, agradecendo a Deus a sua salvação, como é que você ora? Deus, eu te agradeço porque eu me salvei. Você não olha assim: eu me agradeço porque eu tomei a decisão. Não, você ora assim, qualquer que seja a sua denominação, não é verdade? Porque de joelho todo mundo acredita nisso aqui. Quando você está de joelho diante de Deus, você acredita nisso aqui. Você está dizendo: Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse a tua graça, a tua misericórdia, eu não estaria aqui aos teus pés louvando o teu santo nome. O Espírito Santo é quem faz tudo isso. Ele é chamado aqui de duas coisas, estou terminando. Ele é chamado aqui de duas coisas. Primeiro, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ele é chamado de Espírito Santo da promessa porque ele foi prometido no Antigo Testamento. Por exemplo, Joel 2:28, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então Deus já tinha prometido que mandaria o Espírito Santo como parte do seu plano eterno. E ele é chamado aqui de selo porque ele tem essa função de salvaguardar, de garantir aquilo que o Pai planejou e o Filho executou. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo chamou e selou, de maneira que não existe a menor possibilidade daqueles que foram eleitos pelo Pai, resgatados pelo Filho e selados pelo Espírito Santo, que eles venham a cair da graça e perder a salvação. Muitos queridos irmãos acreditam que a pessoa, o crente, ele pode perder a salvação. Então são pessoas sinceras, queridos irmãos, que nós amamos de todo o coração, mas mais uma vez é uma compreensão defectiva, defeituosa do que ensina a palavra de Deus. Porque se a salvação é de Deus, como está sendo dito aqui, do começo ao fim, o Pai planejou, o Pai escolheu, predestinou esse aqui. Cristo morreu por aquela pessoa, pagou o pecado dela. O Espírito Santo chamou através da pregação da verdade, selou no seu coração essa palavra. Qual a possibilidade do diabo, forças do bem e do mal, hoje, amanhã ou qualquer outro dia, nos arrancar da mão do Deus triuno? E aqui que está a garantia da nossa redenção. Aqui é que está a base para a nossa certeza de salvação. Não é nada em mim. Não é porque eu digo assim, eu vou perseverar até o fim, né? Eu vou usar assim o meu arbítrio e vou até o fim. Então seria muito fácil, né? Eu gostaria que realmente nesse ponto minha vontade fosse tão forte que eu decidisse assim. Eu faço inclusive, né? Se alguém tem a vontade, se alguém tem uma vontade tão forte assim, ótimo. A pessoa diz assim: a partir de hoje nunca mais vou pecar, né? Convido os irmãos a tentarem fazer isso, né? Para verem até que ponto vai a força do nosso arbítrio, né? A nossa disposição. Diga assim: a partir de hoje eu nunca mais vou pecar. E veja quanto tempo vai levar. Ou seja, querido, se não for a graça, se não for a mão de Deus que nos segure pelo poder do Espírito Santo em nós, se a salvação pode se perder, pode ter certeza que você já perdeu há muito tempo. Pode ter certeza disso. Quem nos garante é o Espírito, que também é chamado aqui no verso 14 do penhor da nossa herança. A nossa herança é tudo aquilo que Deus preparou para esse povo que Ele elegeu, por quem o Filho morreu e quem o Espírito chamou. É o novo céu e a nova terra, é a consumação dos séculos, é isso que Deus planejou para nós, a vida no novo mundo que está chegando. E que nós participaremos, veja o verso 14, até o resgate de sua propriedade, quando Cristo vier resgatar o que lhe pertence na sua segunda vinda. Por enquanto estamos aqui nesse mundo, sofridos,
doídos, doentes, passando por dificuldades, passando por problemas, angústias, mas Cristo está vindo resgatar a sua propriedade. O último inimigo a ser derrotado vai ser a morte, e quando ele vier, ressurreição dos mortos garantida, e até lá ele nos deu um penhor. Eu espero que nenhum de vocês saiba o que é um penhor. Penhor é quando você está quebrado, vai lá no Cabra, né, no cara que trabalha no agiota, você pega uma quantia e deixa o relógio de ouro do seu pai que está na família há 30 anos como sendo um penhor, não é? Uma garantia de que você vem para resgatar a sua propriedade. Deus nos deu um penhor de que Ele virá nos resgatar e nos levar para si, e esse penhor é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É a garantia. E que sentido ele funciona como garantia? Porque pela presença do Espírito Santo em mim, eu já experimento um pouco das realidades celestiais. Eu já experimento essa comunhão com Deus, a alegria de ser de Deus, a paz de Deus no meu coração, um pouco de santidade. É claro que está tudo misturado com o nosso pecado, mas nós experimentamos um pouco das realidades celestiais já aqui nesse mundo. Isso é apenas uma amostra do que nos espera quando Cristo vier para resgatar a sua propriedade. Deixa eu terminar aqui. Paulo começa a carta aos Efésios falando do plano da redenção. O que eu acabei de explicar para vocês é o que é a igreja. Estamos comemorando 24 anos da igreja aqui. Mas o que é a igreja? Você agora tem a resposta. A igreja é a comunhão daqueles que Deus na eternidade escolheu e predestinou para serem seus, que vivem em santidade e irrepreensibilidade diante dele em Jesus Cristo. A igreja é composta daqueles por quem Cristo morreu, cujo sangue pagou completamente o seu pecado e que tem uma compreensão, uma cosmovisão da história, quem sou, de onde vim, para onde eu vou. Sabem que há um Deus que controla a história, que não acredita em sorte, destino ou azar, ou horóscopo, mas crê na providência de Deus guiando toda a história. A igreja é esse povo habitado pelo Espírito Santo, que já experimenta as belezas e a glória do mundo vindouro, convocados para culto público, para proclamar a beleza de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus e anunciar ao mundo a salvação em Cristo Jesus. É isso que é a igreja. O que eu acabei de ler para vocês é talvez uma definição das definições mais claras de igreja que nós temos no Novo Testamento. A igreja é o povo de Deus, que Deus amou e chamou para ser seu, cujo pecado foi pago pelo Senhor Jesus e que caminha para a eternidade com segurança, porque tem o penhor e o selo do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês louvem esse Deus maravilhoso. E que dúvidas que porventura permaneçam, deixa na mão do Senhor, creia no Senhor Jesus e devagarzinho Ele vai ajudando você a entender alguma coisa que talvez você precise entender, mas toda a glória seja sempre ao nome do nosso Senhor. Amém?